como eu disse aqui no canal, logo depois da derrota contra o Peñarol, contra o próprio Peñarol, eu disse, hoje, naquela live, né, hoje as pessoas estão dizendo que vai ser goleado, já perdeu, acabou o ano, amanhã menos pessoas vão dizer isso, e na véspera a maior parte das pessoas vão dizer, vamos classificar. É o perfil do torcedor, as coisas se acomodam, os sentimentos negativos se acomodam. E eu vou falar aqui o caminho que eu acho, que eu acredito que seria o ideal para que o Flamengo vencesse esse jogo e os cuidados que o Flamengo precisa ter. É claro, a escalação também, aqui fala do Gabigol, enfim, vamos conversar bastante aqui hoje. Isso que não é exatamente a mesa tática, não consigo acessar a mesa tática aqui do escritório, mas eu consigo mostrar aqui umas imagens e conversar com vocês a respeito disso, que é um pouco daquilo que a gente havia comentado na live de ontem, que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui. Primeiro é a questão da formação do já tradicional que vocês conhecem, do retângulo, que eu acho que seria a maneira ideal. Ali eu vou explicar mais para frente, quando a gente começar a mostrar as animações, vocês vão entender o que eu estou falando. Há uma questão da alteração de posições entre o Arrascaeta e o Gerson. Tá? Eu acredito que esses dois jogadores eles precisam ocupar posições diferentes, dar mobilidade no meio campo. É o losango, é a volta do losango do Dorival, é exatamente isso. Então, a formação desse retângulo, o Arrascaeta sendo parte dos triângulos, na construção dos triângulos na lateral do campo, como é que funcionaria isso? O seguinte, o Plata, ou quem quer que seja, mais provavelmente seja o Gerson, né? Você vai ter uma construção do Gerson, tá? Do Plata se desenvolvendo, o Gerson e o Varela ocasionalmente ocupando, e o Arrascaeta chega para dar um apoio nessa história. E assim, eu vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês, que é interessante, que é o seguinte, são uns videozinhos aqui que vai mostrar basicamente o que eu acredito que deva ser a situação ideal do Flamengo hoje, na preparação do Flamengo para que o Flamengo consiga passar, ter facilidade e os riscos que o Flamengo corre, tá? Primeiro eu vou falar do jogador-chave, um jogador que tem sido muito comentado, que é o jogador, o Ortiz. O Ortiz é um jogador importante, fundamental nesse esquema, e o posicionamento dele é um posicionamento que vai, para mim, determinar o sucesso do Flamengo ou não. Não é necessariamente o Ortiz, mas o jogador que fizer jogar de volante. Então vamos lá. Bom, o jogador em destaque ele é o volante. E é isso mesmo que vocês estão vendo, né? Numa situação de jogo, o volante deve começar a construir a jogada nessa região, uma configuração muito parecida com essa que vocês estão vendo. No jogo passado, a gente viu uma questão da movimentação do volante, que eu vou falar mais lá para frente, mas eu quero mostrar aqui aonde eu acredito que deva ser a área de ocupação do volante nesse jogo. Nós não vamos ver nesse jogo, ou não devemos ver, ou não seria ideal que nós víssemos os volantes, o volante, quem quer que seja, ou o Pulgar ou o Ortiz, sendo aquele jogador surpresa que o Tite gosta muito, né? Aquele jogador que invade a área, né? Como era o Paulinho no Corinthians, até na seleção, né? Aquele jogador que faz parte para dentro do gol. Não acho que seja o ideal. E eu vou explicar por quê nos vídeos que eu vou mostrar aqui, tá? Vamos lá. Pela questão do bloqueio e do limite do contra-ataque, tá? O Peñarol, ele vai estabelecer um congestionamento até com 6 atletas, pelo menos vem fazendo isso. O Cristiano amanhã vai fazer um pré-jogo, vai falar com isso talvez com mais detalhes do que eu, mas essa ocupação do corredor central, e eu vou explicar qual é o perigo disso. O Flamengo insistir em jogadas pelo meio, o Flamengo vai ter dificuldade e a construção, a armação do contra-ataque do Peñarol vai partir do meio. Eu vou explicar um pouco mais. Os dois jogadores mais avançados do Peñarol, o Peñarol deve jogar um 4-4-2, desculpa o som aí no fundo. Os dois jogadores na frente, eles vão evitar a qualquer custo as bolas descobertas, então eles vão fazer uma movimentação para a lateral, para as laterais, para os corredores laterais, triplicando a marcação, porque o meio vai estar bem congestionado, vai ter mais 2 jogadores de contenção atrás deles. O que acontece? Né? O Flamengo tem que desenvolver as suas jogadas, não necessariamente jogadas pelas laterais, mas o corredor, não o corredor central, que esse da meia-lua, ele pode desenvolver jogadas pelas laterais, as laterais vão estar muito congestionadas, eles vão ter que desenvolver as jogadas pela intermediária ao lado do corredor central.
Se você dividir o campo em 4, tá? Em 5, melhor dizendo, você dividir o campo em 5, primeira aqui na região da lateral, a segunda entre a lateral e a meia-lua, a terceira na meia-lua, a quarta da meia-lua até a linha da área e o quinto lá na extremidade, o Flamengo tem que construir a jogada nesses corredores entre a meia-lua e a linha da área. Eu vou explicar por quê. O Flamengo pode sim começar jogadas, pode sim tentar jogar essas tabelas pelo meio, mas não pode entregar a bola, meio espaço. Obrigado, Jonas. O Flamengo não pode entregar a bola, não pode perder a bola no corredor central. Não pode entregar a bola no corredor central. E eu vou explicar por quê. Então, você vai ter o desenvolvimento da jogada, e aí sim você pode fazer a construção pelo meio. Note a posição de contenção do Pulgar ou do Ortiz, quem quer que esteja em campo, para o desenvolvimento da jogada. Tá? Você vê ali, a jogada tem que começar por essa área, e a gente vai explicar por que na sequência. Tá? Se o Flamengo perde a bola, a montagem de contra-ataque é mais simples. Uma bola alongada e o Uruguai vai subir com 4 jogadores rápidos. E vai, mesmo que tenha uma igualdade numérica, vai ter problema. O Flamengo vai ter problema. O que aconteceu no jogo passado, né, o gol que o Flamengo tomou, foi fruto dessa insistência na construção de jogadas pelo meio. É uma bola forçada pelo Pulgar, o jogador do Uruguai recebe a bola e já dá um tapa na frente, já monta o contra-ataque, e o desenvolvimento da jogada é exatamente o que o Uruguai queria, o time uruguaio queria. Alongar a bola. O Flamengo tinha superioridade numérica, mas bagunçada. Então a jogada fluiu com muita facilidade. Muita facilidade. Tá? Se você olhar isso numa perspectiva diferente, você vai ver, eu vou botar aqui a perspectiva do 3D, e você vai ver que a questão é muito similar também. Mas olhando em perspectiva, você vê que a dimensão do campo, a forçada de bola é diferente. Olha só, a construção da jogada, você deixa o seu time, mesmo com um número maior de jogadores, o time fica muito exposto. O jogador tem que virar, desenvolver a corrida, o jogador do Uruguai, o uruguaio, parte de frente para o lance. E as bolas alongadas são fáceis de serem realizadas. E esse é o perfil, sempre foi o perfil do Aguirre. Olhando por um outro lado, e olhando agora com mais calma, o que precisa ser feito, o que precisa ser a solução, e que é relativamente simples, tá? Mesma situação, você vai ter o Ortiz segurando a jogada, não pode ser não pode trabalhar como meia, a parte central vai estar muito ocupada, como eu estou falando, os meias do Uruguai vão evitar as bolas descobertas pela lateral, esses levantamentos bobos na área, isso vai acontecer. O Flamengo tem que construir as jogadas aí onde está essa marcação branca. A aproximação, os jogadores têm que se aproximar. Note a posição. Aqui a posição do Ortiz está um pouco exagerada, né? Está muito atrasada, ele podia estar ocupando alguns metros para frente, mas a ideia é essa. Tá? E aí sim, a ideia é a construção de jogadas pelo meio depois que essa linha intermediária de marcação do Peñarol tenha sido vencida. Aí sim o Flamengo entra nas tabelas. As tabelas que costumam fazer pelo meio, tá bom? E aí para a conclusão da jogada. Tá? É relativamente simples. Aí tá aí a área de construção das jogadas, o meio espaço, como dizia o nosso grande... só falo verdades. E finalmente, a gente olha para esse lance, para esse desenvolvimento de jogada. Aí sim, um erro, antes da gente mostrar outro vídeo, aí o erro, né? Essa forçada de bola pelo meio para as bolas esticadas. Aí isso é perigoso. Isso será realmente perigoso. Tá? Finalmente, a gente olhando por um outro ângulo, essa mesma montagem da jogada, e agora de uma perspectiva um pouco mais por trás, para vocês entenderem por que a construção de jogadas pelo meio será arriscada. É pelo espaço que vai sobrar nos meios espaços para a esticada de bola. A bola não pode ser esticada no corredor central. E o time do Peñarol está desenhado para esticar as bolas pelo corredor central. Então o Flamengo não pode correr o risco de perder a bola ali. E se perder o risco, o Léo Ortiz não pode ser aquele volante que entra na área, porque senão vai ficar... O Flamengo fica com muito pouca cobertura. E tem um outro detalhe, tá?
A galera tá clamando o Ortiz, e eu também, né? Eu acho que o Ortiz tem que jogar, mas tem uma questão. O Ortiz tem dificuldade, vai ter dificuldade. Se essas bolas começarem a ser muito esticadas, vai ser preciso um jogador ali fazendo o volante, um jogador com leitura de cobertura. E isso é uma das fragilidades do Ortiz. Tem sido, né? Não sei se será nesse jogo, mas tem sido frágil. Construção pelo meio espaço, não insistência nas bolas pelo meio, e tentar as construções pelo meio depois que a linha média de marcação tiver sido vencida. Quando o jogador do Flamengo recebe a bola entre as linhas, aí sim, mesmo neste caso, quem vai entrar nessas linhas não pode ser, por exemplo, o Ortiz. Tem que ter um jogador antes da linha, da primeira linha de marcação do Uruguai, que é o jogador que vai ou fazer a falta ou evitar a linha de passe. Simples assim. Simples assim é simples mesmo. E assim, aí é uma questão, né, que mesmo com todas as deficiências que o Tite vem apresentando, essa é uma questão simples de ser resolvida, é uma leitura simples. A gente pode discutir, e assim, eu abro para o debate essa questão da construção de jogadas pelo meio, que alguém pode dizer, não, mas se aproxima, mas faz o pivô, segura a bola, e o Bruno Henrique gira, tudo isso é possível, tá? Só que tem uma questão que não faz parte dessa discussão. A construção do contra-ataque do Peñarol pelo meio. Isso os caras fazem, os caras têm feito isso, os caras vão fazer isso.